E aí, pessoal? Vamos mergulhar direto no assunto de hoje? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai desconstruir algo que pode mudar o jogo. Como dominar de verdade a formulação de perguntas para a inteligência artificial. A ideia é parar de usar IA só como um gerador de texto qualquer e transformar isso numa verdadeira máquina de tomar decisões estratégicas. O conceito por trás disso tudo é genial e vem das análises do Rafael Campos. Ele diz que a verdadeira escassez hoje em dia não é a falta de informação, é a falta de boas perguntas. E tem um paradoxo muito doido nisso tudo, né? A gente vive cercado por uma quantidade absurda de dados, temos acesso a ferramentas que, sinceramente, pareciam pura ficção científica até ontem. Mas, na prática, o que mais rola é frustração. Muita gente simplesmente não consegue integrar essas tecnologias no dia a dia para fazer um trabalho de alto nível. E o motivo dessa subutilização não é porque a ferramenta é complexa demais, não. Na verdade, é porque falta habilidade de saber como começar esse diálogo do jeito certo. Imagina a cena clássica, a gente abre a ferramenta, fica encarando aquela tela em branco com o cursor piscando e o primeiro comando acaba sendo algo super genérico. Tipo, cria um texto sobre marketing digital aí, ou me dá umas ideias para um post. O resultado? Pois é, a resposta vai ser um reflexo exato dessa superficialidade. A máquina vai devolver um texto genérico, vago, sem sal e que, vamos ser sinceros, não serve para quase nada na prática e muito menos na estratégia. E aí a gente entra num ciclo vicioso de pedir pouco e receber menos ainda. Então, aqui tá a grande sacada. A inteligência artificial não tem bola de cristal, ela não adivinha intenções. Ela funciona literalmente como um eco do nosso pensamento. O que volta pra gente é proporcional à clareza e profundidade do que a gente pediu. É exatamente como ir num restaurante chiquérrimo, com um chefe premiado com estrelas Michelin, e falar pra ele, faz uma comida boa aí. Ele até pode fazer um prato tecnicamente perfeito, mas é quase impossível acertar o que a gente queria comer sem a gente dar os detalhes, não é? A ferramenta amplia o que a gente quer fazer, mas ela nunca cria a intenção do zero. E quando a gente coloca lado a lado um pedido comum e um pedido estratégico, a diferença é gritante. De um lado, a gente tem aquele pedido raso, que só traz dor de cabeça. Do outro, olha o nível de refinamento. Pedir, por exemplo, 3 opções de título com foco em SEO, linguagem persuasiva para um público de jovens empreendedores, destacando inovação para aumentar o tráfego orgânico em 20%. Percebe como o jogo muda completamente? Isso não é só um pedidinho qualquer, é uma bússola. É guiar o algoritmo direto para o ouro da entrega de alto valor. Só que, claro, uma instrução incrível assim não cai do céu. Ela é a ponta do iceberg, o resultado de pensar bem antes de encostar a mão no teclado. É fazer aquela transição fundamental, sair do modo pensar sobre um problema, que é algo meio solto e vago, e passar a estruturar o pensamento de forma totalmente intencional. Mas aí vem a dúvida. Como a gente estrutura isso para garantir boas decisões? Bom, os especialistas sugerem um framework super prático, baseado em 4 pilares que são simplesmente inegociáveis. Vamos dar uma olhada neles? O primeiríssimo pilar é o contexto. Antes de pedir qualquer coisa, a máquina precisa saber onde a gente está pisando, certo? Qual é o cenário atual? O que já rolou antes? Imagina que a gente está lançando um curso online de design. Só falar, cria uma campanha, é furada. A gente tem que avisar a IA, por exemplo, que as campanhas passadas focaram em vídeo, mas só trouxeram 1,5% de conversão. Sem dar esse histórico, a inteligência artificial fica totalmente perdida e não tem como sugerir algo que realmente funcione para a nossa realidade. Aí a gente vai para o segundo pilar, que é o objetivo. E aqui não é só falar o problema, é apontar para onde a gente quer chegar com resultados tangíveis. Voltando, por exemplo, do curso de design, a gente não vai pedir só um plano de conteúdo. O foco tem que ser cirúrgico. Algo como, quero um plano para as redes sociais para aumentar o engajamento em 30% e gerar no mínimo 100 inscrições nos próximos 30 dias. Pronto, com essa precisão, a qualidade e o nível estratégico da resposta sobem de forma absurda. O terceiro pilar, e esse é um verdadeiro salva-vidas, é o limite. Saber o que deixar de fora é tão essencial quanto saber o que pedir. Isso evita que a IA invente moda e viaje em ideias mirabolantes. A gente precisa avisar quais são as nossas restrições de orçamento ou de escopo. Por exemplo, instruir o sistema a não usar o termo design thinking, ou deixar claro que não queremos nenhuma estratégia que exija gastar dinheiro com anúncio pago agora. Quando a gente bota essas barreiras, a máquina não foge da realidade e a gente não perde tempo lendo coisas que seriam impossíveis de aplicar. E por fim, chegamos no quarto pilar, a direção. Esse é o ajuste fino. É aqui que a gente define o tom, o estilo, a formatação e para quem exatamente aquela mensagem vai. Afinal, é para ser um relatório chato e corporativo ou um post ágil para o Instagram?
Nesse nosso cenário, a direção ideal seria pedir um roteiro de posts para o Instagram e para o LinkedIn, com legendas curtas, num tom inspirador, didático e voltado para pequenos empreendedores. Quando a gente amarra contexto, objetivo, limite e direção, a gente deixa de fazer uma busca no escuro e passa a ter diretrizes de negócio de verdade. E olha só que interessante, tudo isso que a gente está vendo não é achismo da internet não, tá? A ciência apoia isso firmemente. A literatura de engenharia de prompt nas universidades e grandes institutos de pesquisa foca exatamente nessa metodologia mais crítica. Tem manuais imensos e revisões de grandes instituições documentando como formular perguntas desse jeito estruturado. A comunidade acadêmica já comprovou de forma inquestionável que a gente precisa desse rigor na comunicação para extrair inteligência real dos sistemas, seja nos negócios ou num laboratório. Só que os estudos vão muito além da otimização técnica pura. Eles alertam para uma coisa vital: a relação entre a inteligência artificial, as nossas decisões e o nosso pensamento crítico. Quando a gente interage de forma superficial com a ferramenta, existe um risco silencioso de terceirizar o nosso cérebro. A gente corre o risco de aceitar passivelmente qualquer resposta errada ou rasa. Então, usar aquele framework de 4 pilares funciona como um verdadeiro escudo cognitivo. Isso garante que a IA vai atuar como um apoio superpoderoso na tomada de decisão, mas jamais, em hipótese alguma, como substituto do nosso próprio intelecto. E na prática, o que a gente ganha adotando essa disciplina toda? Os resultados formam um efeito cascata inegável. A gente começa a aprender bem mais rápido porque a conversa tem foco. As nossas decisões melhoram absurdamente porque não ficamos nadando num mar de respostas confusas. A clareza mental que isso traz é enorme. A gente pega aquelas ideias nebulosas e transforma em planos cirúrgicos. O resultado final? A gente economiza tempo e esforço, blindando nossa energia cerebral para focar só naquilo que realmente importa, a execução estratégica. Então, se for para guardar uma grande lição dessa nossa era digital, que seja o seguinte: a vantagem competitiva definitiva não é de quem tem a ferramenta mais cara ou sabe infinitos parâmetros técnicos de cor. O verdadeiro poder está na maestria de saber interrogar. É a capacidade analítica de dominar a própria forma de pensar, desconstruir a complexidade de um problema e estruturar o raciocínio de um jeito brilhante, muito antes de digitar o primeiro comando na tela. E para encerrar a análise de hoje, eu deixo uma provocação central para a gente refletir. Se a inteligência artificial funciona lá no fundo, só como um espelho de quem a opera, o que as perguntas que a gente faz hoje dizem sobre as intenções por trás delas? Parar para pensar nisso é, com certeza, o primeiro passo para elevar de vez a qualidade das nossas decisões. Um super abraço para todo mundo e até a próxima análise.